Eu os convido a abrir a Escritura no Evangelho do Senhor segundo Marcos, capítulo 14. Mais uma vez nós vamos ler do verso 32 ao 42, mas eu já expus até o verso 36, e hoje então nós vamos terminar do verso 37 ao 42. Marcos 14, 32 a 42. Eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem com diligência. Marcos 14, 32 a 42. Assim diz a palavra. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, que quer dizer Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez, e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos orar. Nosso Deus Todo-Poderoso, te agradeço pela leitura desse texto, porque a simples leitura dele já toca profundamente nas nossas almas, uma vez que ela aponta para a debilidade de cada um de nós. Mas eu quero te implorar, Deus, que teu Espírito seja derramado dos altos céus sobre nós hoje, de maneira especial, produzindo um coração fértil para a palavra do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa falar conosco nessa noite, que nós ouçamos a voz de Jesus na exposição das Sagradas Letras, para que nós sejamos admoestados, fortalecidos, enriquecidos e sejamos firmados na graça da rocha que é Cristo nosso Mestre. Que nós então nos maravilhemos ainda mais de Jesus e não só venhamos a admirar mais a Jesus, mas também a amar mais a Jesus e viver mais para Jesus. Nos ajude, me dê fidelidade, me dê forças para pregar, abençoe os meus irmãos, dê a eles força para ouvir, leva os nossos corações cativos ao Senhor agora, e que o ato de ouvir a palavra seja um ato de adoração, e que tudo isso louve o teu nome, glorifique o Senhor e lhe dê a glória que só a ti é devida. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos irmãos, nós temos visto que estamos na última noite da vida do Senhor Jesus Cristo, antes da sua morte e ressurreição. Nós vimos que nessa noite singular, Jesus deu à sua Santa Igreja o sacramento da nova aliança, que é a Santa Ceia,
Sacramento que é um alimento espiritual, mas também que apontava para a realidade da morte vicária, substitutiva de Jesus por aqueles discípulos. Em conexão a isso, nós vimos que Jesus avisa a todos os apóstolos, isto é, aqueles que sobraram, os 11, que todos eles haveriam de escandalizar-se com Jesus, ou seja, tropeçar em Jesus naquela noite. E naquele momento, ou naquela ocasião, a ênfase de Jesus não era o tropeço dos discípulos, mas o fato dele ser o pastor ferido pelos discípulos. Ou seja, mesmo que eles fossem aqueles crentes que eles não deveriam ser, ou seja, eles deveriam ser muito melhores, mesmo assim, Jesus, como pastor de Deus, morreria por eles para salvá-los. Na última semana, nós meditamos na primeira parte desse trecho, que nós vimos que Jesus está sofrendo ali no Getsêmani, antecipadamente, na sua alma e no seu corpo, os terrores da ira de Deus contra o pecado. Podemos dizer então que o inferno visitou Cristo naquele jardim. A ira de Deus foi antecipada. Jesus, entre aspas, antegozou a ira de Deus naquele jardim. Hoje nós vamos ver a segunda parte desse trecho, que vai nos mostrar que Jesus venceu a prova pela oração, que Jesus vai incontente, vai assim de maneira decisiva para a sua morte. Então essa última parte vai nos mostrar Jesus triunfando sobre aquela tentação, e Jesus indo em direção àquela morte vicária, em direção àquele cálice da ira que ele deveria tomar todo ele para salvar os seus discípulos, para ser o pastor ferido por Deus para a salvação dos seus discípulos. Vejamos esta verdade. Diz o verso 37, que Jesus, após orar, voltou e achou Pedro, Tiago e João dormindo, e ele disse: Pedro, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Então, depois que Jesus estava ali diante de Deus, orando de joelhos, se humilhando diante do Pai, e ele disse aquela brilhante oração: seja feita a tua vontade, se submetendo aos planos de Deus, se submetendo à palavra de Deus. Jesus volta para os discípulos que ele havia mandado fazer o quê? Vigiar, ficar ali em alerta como bons soldados. Ele havia dado essa ordem para esses homens: vigiem. E Marcos nos informa que assim que Jesus chega, aqueles homens que deveriam estar vigiando, que deveriam estar em alerta, eles estão dormindo. E esta atitude deles já é um prenúncio daquilo que eles vão fazer alguns momentos depois. Não vai passar nem uma horinha e eles todos vão deixar Jesus, e Pedro vai negar Jesus. Então aqui nós já temos um prenúncio da queda. De certa maneira, eles já começaram a tropeçar e já começaram a descumprir as promessas que eles haviam feito instantes atrás. Nós não vamos tropeçar no Senhor, de maneira nenhuma nós vamos se deixar. E Pedro, de maneira veemente, havia dito: se for preciso, Jesus, eu até vou morrer com o Senhor. E veja que essa queda está aqui acontecendo por causa da ordem de Jesus. Jesus havia mandado que eles vigiassem. As ordens de Jesus devem ser cumpridas à risca. Como diz o salmista: os teus mandamentos o Senhor nos deu para que os cumpramos à risca. Os mandamentos de Deus não devem ser colocados neles porém, vírgulas, notas de rodapé, adendo, casuísticas que nos liberam de obedecer. Jesus mandou que eles vigiassem. O que eles deveriam ter feito a todo custo era vigiar.
Além disso, essa atitude mostra os discípulos como pouco enfáticos ao sofrimento de Jesus. Jesus mostrou que ele era o cordeiro que ia morrer por eles. Jesus mostrou que ele é o pastor que seria ferido por Deus para a salvação deles. E naquele momento que eles haviam dito: nós, se preciso, vamos morrer, diante do sofrimento de Jesus, eles viram Jesus com grande pavor, com grande angústia, com suor se transformando em sangue. Mesmo vendo isso, eles não são empáticos. Jesus chamou aqueles homens para serem testemunhas do seu sofrimento. Tudo aquilo passaria diante deles, e ao invés de dormir, eles deveriam ter consolado Jesus. Ao invés de dormir, eles deveriam ter orado com Jesus. Ao invés de dormir, eles deveriam ter vivenciado tudo aquilo e ver quão tolos eles eram diante das promessas que eles haviam acabado de fazer. E isso nos mostra, infelizmente, que muitas vezes nós somos indiferentes às coisas de Deus, e nós somos indiferentes aos sofrimentos do povo de Deus. E pior, nós somos indiferentes ao sofrimento de Cristo. Querido irmão, com sinceridade no seu coração, responda a seguinte pergunta: quantas vezes você lê sobre a morte de Jesus e nenhuma lágrima sai do seu olho? Quantas vezes você vê o Filho de Deus naquela cruz, diante do sofrimento dele, do inferno que era meu e seu, você para, se ruboriza, entende como profeta: cabe a mim o corar de vergonha, cai no chão, chora pelos seus pecados amargamente. Nós somos muitas vezes indiferentes ao próprio sofrimento de Jesus, mostrando a nossa displicência com os nossos deveres espirituais. O sofrimento de Cristo e o sofrimento do próximo deveria nos levar à comoção. Outra coisa, quantas vezes nós lemos a Bíblia e nada acontece no nosso coração? Quantas vezes nós oramos e somos indiferentes? Quantas vezes nós vemos os nossos irmãos padecendo e nós não estendemos a mão? Antes de culparmos os discípulos, olhemos para nós mesmos, como disse o profeta: aquele que se queixar, queixe do seu próprio pecado. A postura dos discípulos aqui aponta o que acontece com os nossos corações frios espiritualmente falando, e nós devemos vigiar para não sermos assim, porque infelizmente nós somos assim. E veja então que diante dessa realidade de pouca empatia, de frieza, Jesus volta para Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Jesus pergunta diretamente para Pedro, apesar de nós vermos que no versículo seguinte ele está falando com os três, porque Pedro tinha feito aquelas promessas mais veementes: se preciso, eu vou morrer com o Senhor. Os outros podem te negar, eu jamais. Foi ele quem protestou com veemência e mais vigor: eu não vou te negar. Veja então que Jesus olha para Pedro e diz diretamente para ele: tu dormes? Jesus aqui está punçando a consciência de Pedro. E Jesus vira para ele e diz: não pudeste vigiar nem uma hora? Jesus não tinha dado uma carga muito pesada. O que eles deveriam fazer é aquilo que Jesus manda que nós façamos até a volta dele: vigiar. A carga não foi maior do que eles aguentavam. Na verdade, Deus nunca nos dá uma carga maior do que aquela que a gente aguenta. A ordem foi simples. Nesse momento, Jesus chama eles não para uma tarefa impossível,
mas com uma tarefa factível, cabível, uma tarefa necessária e a tarefa incumbida ao crente até a volta de Jesus. E diante disso, então, nós vemos a debilidade humana, porque nós fazemos grandes juras, nós fazemos grandes promessas, mas a verdade é, podemos vigiar 1 hora com Jesus? Diante disso, nós devemos tomar cuidado com aquilo que a gente fala diante de Deus, daquilo que a gente promete a Deus. Nós constantemente prometemos: esse ano eu vou ler mais a Bíblia, esse ano eu vou mais à igreja, esse ano eu vou fazer tal coisa. E aquilo que espiritualmente a gente promete, muitas vezes nós não conseguimos mantê-las, diante da nossa debilidade. Veja a debilidade do nosso irmão, ele dormiu, ele não vigiou, e ele aqui é uma amostra do que nós somos, de homens e mulheres fracos, pessoas que querem se gabar de grandes feitos, de fazerem grandes promessas, mas não têm o vigor necessário para mantê-las. E veja, meus irmãos, que essa é uma realidade tristonha que acomete a igreja. As pessoas prometem coisas diante da igreja e não as cumprem. Quantas profissões de fé você observou desde que nós chegamos aqui? Pessoas falando: olha, eu vou ser frequente na igreja, e não vem na igreja. Eu vou ser dizimista, e não são. Nós vamos sustentar essa igreja moral, materialmente e espiritualmente, em oração, e não fazem isso. Já percebeu? Essas pessoas, como Pedro e muitas vezes nós, são encontradas dormindo. Vigiai, não pudestes vigiar nem 1 hora? Então Jesus, diante da sonolência dos discípulos, verso 38, dá para eles um conselho: vigiai e orai. Para que não entreis em tentação? Motivo: o espírito está pronto, a carne é fraca. Jesus, então, meus irmãos, nesse conselho, os chama de volta à senda do dever. Ele dá um conselho gentil aos discípulos. Veja, Jesus podia falar aqui cuspindo marimbondos, Jesus podia aqui falar com eles de maneira muito bravia, mas Jesus aqui, de maneira muito gentil, terna, como o bom pastor que ele é. Sim, às vezes ele fala bravo, mas aqui ele fala em tom de aconselhamento, um aconselhamento gentil e adequado ao momento. O que vocês devem fazer? Vigiar e orar. Nós aprendemos isso lá no sermão profético, quando Jesus contou uma parábola falando sobre a volta dele. A incumbência que ele deu a nós é vigiar e orar. Jesus já havia ensinado isso aos discípulos com as suas falas e com o seu exemplo, constantemente: vigiar e orar. E agora Jesus mais uma vez os chama a vigiar e orar. Deu para nós aqui o caminho do dever cristão. O cristão, ele tem 2 obrigações aqui: estar vigilante, estar em alerta. Por quê? Porque nós temos 2 frentes de batalha. Primeiro, o nosso adversário, Satanás, que está fora de nós, e que Pedro diz que é como um leão que ruge procurando alguém para devorar. E então o Senhor nos manda estar alertas. Por quê? Satanás quer nos enganar com as setas que ele manda no nosso coração. Satanás quer nos enganar com falsas pregações. Satanás quer nos enganar com filosofias vãs nesse mundo. Satanás, meus irmãos, é um adversário tremendo. Por isso o Senhor manda: vigie. Além disso, você tem um adversário dentro de você, você mesmo, o seu coração que ainda tem pecado, os seus desejos impuros, os seus pensamentos impuros. Você tem um adversário dentro de você.
Por isso ele manda: vigiem, porque se nós não vigiarmos, o nosso coração vai nos enganar, e o nosso coração vai nos levar a fazer coisas que nós não devemos fazer. Então nós devemos vigiar, e nós também devemos orar, porque a vigilância não é suficiente. Nós somos fracos, nós somos débeis em nós mesmos. Por isso a gente deve vigiar e orar, para que Deus nos ajude, para que as nossas deficiências sejam supridas pela graça e misericórdia de Deus. Então vigiar e orar é complementar. Vigiar sem orar é presunção, orar sem vigiar é misticismo. Nós precisamos de vigiar e orar. Qual o propósito? Não cair em tentação. O propósito de vigiar e orar é não cairmos nas tentações, tanto internas quanto externas. A questão é: que tentação que Jesus se refere aqui? A tentação que Jesus se refere aqui tem a ver com as promessas que eles fizeram. Nós não vamos escandalizar, nós não vamos tropeçar. Então Jesus diz: vigiem e orem, para que vocês não sucumbam à tentação e se escandalizem. Ele havia dito: todos vão escandalizar, e eles haviam falado: nós não vamos. Então agora o Senhor Jesus mostra: vocês não querem se escandalizar? Vigiem, orem. Querem manter as promessas? Vigiem, orem. Qual o motivo? O espírito está pronto, a carne é fraca. Em primeiro lugar, Jesus os elogia. Jesus está mostrando que o espírito deles estava pronto para obedecer. Meus irmãos, os apóstolos, quando falaram: nós não vamos deixar o Senhor, se preciso nós vamos morrer pelo Senhor, eles falaram sério, eles queriam isso, eles amavam Jesus, eles eram verdadeiros crentes, eles queriam estar com Jesus até o fim. Então, no que se referia ao homem interior, eles estavam desejosos de ficar com Jesus, amar Jesus, morrer por Jesus. Eles estavam animados para fazer isso. As promessas deles eram verdadeiras. E aí, quando nós olhamos para o texto, muitas vezes nós condenamos os discípulos, mas veja que as promessas deles foram verdadeiras, muitas vezes superior às que nós fazemos, que são palavras da boca para fora. Ele diz: vocês estão prontos, mas há um problema, vocês vão esbarrar na carne. O que tem a ver aqui carne? A Bíblia usa essa palavra carne de 3 maneiras diferentes no Novo Testamento. Uma se refere de fato ao corpo humano, à carne mesmo. Jesus fala: eu tenho carne e ossos. A Bíblia também usa para falar da nossa natureza caída sem Jesus. Paulo diz lá em Romanos, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós lemos isso pela manhã. Ou seja, o ser humano que não é regenerado, que está na carne, que é um ímpio, que não tem Jesus no coração. Mas então nós temos essa terceira maneira, que é a maneira que Jesus usa aqui, para falar o quê? Da carne como pecado residual, o pecado que ainda resta nos verdadeiros crentes. O que Jesus está dizendo aqui é aquilo que Paulo falou em outras palavras, e nós lemos lá em Romanos 7, 18 e 23. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo nos diz aqui, eu quero fazer o bem, o Espírito está pronto, mas eu não tenho poder para fazer o bem, porque a carne é fraca. Em outro lugar, Paulo diz:
porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5,17. É a mesma ideia, aqui usando o Espírito Santo. Paulo mostra que o Espírito Santo e nossa parte regenerada quer fazer o bem, quer nos impulsionar para viver para Jesus, só que esbarra no inimigo interno, a nossa falha, ou seja, o nosso pecado residual. O que Jesus está mostrando para eles é: vocês precisam vigiar e orar, porque vocês têm um inimigo dentro de vocês, vocês têm debilidades dentro de vocês, vocês têm impossibilidades humanas em vocês, e é isso que vai impedir vocês de se manterem, de obedecerem. Diante disso, Jesus se retira para orar, e Marcos diz, verso 39, repetindo as mesmas palavras. Depois de Jesus ir lá e dar esse conselho gentil aos discípulos, Jesus se retira e volta a orar. Diz Marcos, repetindo as mesmas palavras, ou seja, aquilo que ele havia dito no verso 36: Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim o que tu queres. E com isso, irmãos, aprendemos lições importantes. Primeira delas é que nós podemos orar pelo mesmo motivo, pelos mesmos assuntos, diversas vezes. Outrora, quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele diz que nós não devemos orar como os gentios, que fazem vãs repetições. Muitas vezes as pessoas interpretam isso como se fosse assim: nós não podemos orar pelo mesmo motivo muitas vezes, nós não podemos repetir as orações. Não é isso. Jesus estava mostrando que os gentios oravam de maneira irrefletida, oravam sem usar o coração, usavam fórmulas prontas. Aqui Jesus está repetindo as suas palavras porque ele está diante de um assunto urgente e seríssimo, nos mostrando que devemos sim seguir o exemplo de Jesus, continuar orando pelas coisas urgentes, sérias. Por exemplo, devemos continuar orando todos os dias pelo avanço do reino de Deus. Nós vamos orar uma vez e nunca mais fazer essa oração? Devemos orar todos os dias para que Deus sustente nossa fé, que é fraca. Devemos orar todos os dias para que Deus salve aqueles que estão ao nosso redor, que nós conhecemos e amamos e ainda são ímpios. Orar com instância pelos mesmos motivos não é fazer vãs repetições, desde que nossas orações sejam fervorosas, desde que o nosso cérebro não esteja desligado enquanto oramos, desde que não seja algo mecânico. Nós devemos orar pelas mesmas coisas. Em segundo lugar, Jesus está seguindo o próprio conselho. Jesus está se preparando para não cair nas tentações. Queridos irmãos, Jesus Cristo tinha tentações, não como eu e você temos. Nós temos tentações que brotam do nosso coração. Jesus nunca teve isso, mas Jesus tinha tentações externas, e Jesus estava orando aqui por conta da sua natureza humana, ser uma natureza humana débil, fraca como a nossa, para não entrar em tentação. Ele estava nesse momento aqui lutando para que ele pudesse vencer mais uma tentação no seu ministério. Assim como ele lutou lá no deserto, jejuando e orando 40 dias para vencer Satanás, aqui ele está orando, porque o Getsemane é um grande teste. E durante boa parte do dia seguinte, Jesus vai ser esbofeteado, Jesus vai ser, meus irmãos, submetido
há tipos de flagelos romanos que nós nem sequer imaginamos. E além disso, o pior, ele vai ser submetido à cruz do Calvário. Diante disso, o que ele vai fazer? Orar, perseverar em oração. Ele sabe que ele precisa se preparar, e com isso ele nos ensina a nos prepararmos para as lutas, dificuldades, provações com oração. E Jesus também nos ensina a sermos resilientes às provações. Jesus não ensina a gente a vencer uma prova e cair na próxima. Jesus não ensina a gente a superar um pecado e continuar com outros. Jesus nos ensina a resiliência, a continuar resistindo, a não nos darmos por vencidos diante das provações. Ele nos ensina a continuar. Esse é um dos grandes problemas nossos, não é? Continuar. Quantas promessas nós fizemos esse ano e nós já deixamos? Vou emagrecer 3 quilos, vou ler a Bíblia toda, e já ficou para trás, não é? Grande problema, resiliência. Jesus se mostra aqui, forte, resiliente, continuando sobre a provação. Em terceiro lugar, ele nos ensina aqui esta verdade, a persistir em submissão à vontade de Deus. O conteúdo da sua oração é: Pai, seja feita a tua vontade. Ele havia submetido antes, mas agora ele continua se submetendo à vontade de Deus. Ou seja, Jesus não é como o irmão dele falou, de certas pessoas na igreja que são de ânimo dobre, pessoas que, não, eu quero fazer isso, eu quero obedecer, eu quero ser crente, eu quero ser fiel, eu quero ler Bíblia, eu quero orar, eu quero ser dizimista, eu quero ser fiel à minha esposa, eu quero isso, eu quero aquilo, mas no seguinte instante, eu não quero mais nada. Senhor, nunca mais eu falo mal do próximo. No instante seguinte, você viu fulano? Pessoas de ânimo dobre. Jesus nos ensina a não sermos como essas pessoas de ânimo dobre, que se submetem às inconstâncias do nosso pecado. Jesus quer que nós continuemos firmes, que nós nos submetamos à palavra de Deus e façamos isso durante nossa vida, nosso dia a dia, durante a senda do dever cristão, constantemente submetendo a nossa vontade à vontade de Deus, a fazer a nossa face como de diamante, para não voltarmos atrás. Afinal, o discipulado que Jesus exige é: quer vir após mim? Toma a cruz, nega a si mesmo e venha. Por isso é preciso orar, porque nós precisamos do poder do Espírito Santo para fazer isso. Assim como Jesus, na sua natureza humana, precisava do poder do Espírito Santo e o poder de Deus para fazer isso, nós também. Sigamos o exemplo de Jesus. Diante da oração de Jesus, veja o contraste que Marcos nos dá, verso 40. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Depois de orar mais uma vez para que a vontade de Deus fosse feita, Jesus volta lá para os discípulos. Ele queria ver como eles estavam, se eles estavam vigiando e orando. E aqui nós temos algo muito interessante. Veja, Jesus continua velando por aqueles homens. Eles estavam dormindo, ele vai encontrá-los dormindo, mas Jesus continua cuidando dos seus apóstolos. Eles estão em dificuldade, mas ele continua estando lá por eles. Isso nos mostra, meus irmãos, que Jesus continua cuidando da sua igreja, mesmo quando a igreja se encontra sonolenta, indolente, dormente na piedade. A igreja
vez ou outra, está submersa em complacência e indolência, mas Jesus continua velando pelas verdadeiras igrejas. Jesus não abandona os seus discípulos, Jesus não abandona a sua igreja, Ele continua voltando, Ele continua velando, Ele continua vigiando, Ele continua orando. E veja que bonito, Jesus vai diante do Pai e intercede, Jesus volta a eles e intercede, mostrando então para nós o papel brilhante e maravilhoso de Jesus Cristo, de visitar o seu povo com a palavra, de visitar o seu povo com o caminho providencial para cuidar do seu povo. E nessas indas e vindas de Jesus, Ele está sempre diante do Pai, orando por nós, e Ele está sempre com a igreja, velando pela igreja. Nós temos aqui então o que? O papel de Jesus de mediador. Jesus vai ao Pai e vem aos homens, Jesus vai ao Pai e vem aos homens pecadores. O que é isso? Mediação. Jesus é o mediador. Jesus vai diante da face de Deus e volta à debilidade dos discípulos. E é assim que Jesus trabalha por nós. Ele está diante de Deus intercedendo, e Ele vem a nós e nos visita com a palavra e com o Espírito. Por isso Hebreus disse: por isso pode salvar totalmente aqueles que se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É Jesus quem garante a permanência na graça, é Jesus que, como mediador, luta por nós em oração. Vocês não puderam vigiar uma hora? Sem brincadeira, qual foi a última vez que você orou uma hora? Percebe por que você precisa de Jesus? Porque eu e você somos fracos. Eu e vocês precisamos da oração de Jesus. Eu e você precisamos da visita de Cristo nas nossas vidas. Mesmo que nos encontre dormindo, o Senhor se importa conosco. Agora a pergunta é: como que esses homens podiam estar dormindo aqui? Quem nos responde é Lucas. Lá no Evangelho de Lucas, Lucas registra que eles estavam dormindo de tristeza. De alguma forma, esses homens estavam tão tristes que essa tristeza os fazia dormir. E é assim que Calvino vê isso. Calvino diz: essa sonolência não surgiu nem do comer e do beber em excesso. Lembre-se, eles tinham acabado de participar da Páscoa e da Santa Ceia, nem da estupidez grosseira deles, nem mesmo da indulgência efeminada da carne deles. Calvino quase chama eles de efeminados, olha. Mas antes, como nos diz Lucas, da tristeza imoderada. Meus irmãos, eu nunca provei isso. Eu, certa vez, fiquei muito triste com a morte do meu avô, mesmo que tenha sido de madrugada, e eu consegui dormir. Eu nunca dormi de tristeza, no sentido de que aquele evento me tirou, quer dizer, eu não consegui dormir. Quando eu fiquei triste, eu não consegui dormir. Eles dormiram de tristeza. Que coisa estranha, não é mesmo? Mas aquela tristeza afetou tanto o coração deles, que eles não conseguiam ficar alerta, vigiando e orando. E aí nós percebemos mais claramente quão forte é a tendência da nossa carne a sermos indiferentes às coisas de Deus. E é por isso que até os nossos perigos muitas vezes nos levam a esquecer de Deus. Quantas vezes, diante de problemas na sua vida, a última coisa que você fez foi ajoelhar e orar? Tô doente, vou no médico. Antes de ir para o médico, ajoelhou e orou. Recebi uma notícia ruim, vou tentar resolver. Primeira coisa, ajoelhou e orou. Os nossos problemas, eles deveriam nos lembrar mais de Deus.
e nos fazer procurá-lo com mais instância. E é por isso que, infelizmente, Satanás encontra oportunidades adequadas para espalhar suas armadilhas para nós, porque nós não tememos o perigo nos intoxica, nos afoga no sono, não da carne natural que eu estou falando, espiritual. Ao enfrentar medo e tristeza, isso nos deveria nos despertar para orar, mas essas coisas nos oprimem e nos levam para distantes de Deus. E é assim em todos os aspectos, que os homens se desviam e abandonam a Deus, até que Ele os desperte. É a hora de vigiar e orar. Além de dormir, Marcos nos mostra que eles não sabiam o que dizer. E aqui nós nos lembramos que isso é um evento recorrente. Hoje na nossa liturgia, nós lemos em Marcos 9,6, que diz: porque não sabiam o que dizer, por estarem eles aterrados. O texto de Marcos nos registra que esses mesmos 3 homens, quando viram a glória de Jesus manifesta no Monte Santo, eles ficaram aterrados e não sabiam o que dizer. Nós temos aqui então um eco dessa situação, só que porém invertido. Lá numa situação alegre, numa situação gloriosa, eles não sabiam o que dizer. Aqui, numa situação aterradora, tristonha, ao ver quão sofredor é Jesus, eles também não sabiam o que dizer. Infelizmente, então, os discípulos não estavam preparados para responder nem à glória de Jesus, nem aos sofrimentos de Jesus. Isso mostra o quão débeis eles eram, porque ao ver a glória, eles não sabem o que dizer. Ao ver o sofrimento, eles não sabem o que dizer. Tanto um quanto o outro lhes roubou as palavras adequadas. Isso nos remete ao quê? Aquilo que Jesus ensinou para os discípulos: eu sou a videira e vós os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Ou seja, qualquer bem espiritual, nós dependemos totalmente de Jesus. Qualquer bem espiritual que nós desejemos fazer, que nós precisamos de adequação, tanto do nosso coração, quanto da nossa vida exterior, nós dependemos plenamente de Jesus. E lembre-se, esses homens aqui estão no seu orgulho, dizendo: nós jamais. Eles estavam humildemente dependendo de Jesus? Não. E por isso eles não sabiam o que dizer. Eles não sabiam o que fazer. Nos ensinando isso. Você quer saber o que fazer e o que dizer na sua vida? Você precisa ser dependente de Jesus e conhecer e experimentar Jesus. É por isso que às vezes a gente bate cabeça, é por isso que as coisas estão acontecendo na nossa vida e a gente nem toca. Por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Falta de dependência de Jesus. Verso 41. Diante disso, veio pela terceira vez e disse-lhes: dormis e repousais. Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está entregue nas mãos dos pecadores. Quando Marcos nos diz: Jesus veio pela terceira vez, está implícito para nós o quê? Mais uma vez Jesus se retirou e orou, e agora ele está voltando e encontra os discípulos dormindo. Está implícito aqui. Mateus e Lucas nos mostram que Jesus orou por 3 vezes. Com isso nós vemos aqui a insistência de Jesus na oração. Jesus orou 3 vezes, irmãos. E você deve se lembrar de um apóstolo chamado Paulo,
que quando ele teve um espinho na carne, ele orou por 3 vezes: Senhor, afasta de mim esse espírito. E ele ouviu: minha graça te basta. Jesus, então, aqui para nós, é um grande exemplo de que se nós pedimos coisas lícitas a Deus, nós devemos continuar insistindo naquilo que nós estamos orando. Quantas vezes eu e você pedimos coisas boas a Deus e por algum tempo Deus não nos respondeu favoravelmente, nós abandonamos aquela oração? Se são coisas lícitas, se são boas, se fazem bem ao reino, nós devemos insistir em oração. Lembre-se, quantas vezes Elias teve que orar para que então a nuvem surgisse como uma pequena mão, crescesse e chovesse sobre a terra. Por isso, Tiago interpreta: Elias orou com instância, com continuidade, com veemência. A Bíblia sempre nos ensina a fazer assim. E Jesus está fazendo o que ele havia ensinado. Jesus disse: bata e receba. Não, batei, batei, ó repetição, e abri-se-vos-á. Jesus contou a parábola do amigo inoportuno: bateu, bateu, bateu. Contou a parábola da viúva que continuou insistindo: atende a minha causa, atende a minha causa. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus vivia isso, orava sempre e nunca esmorecia. Ele não desistia nas suas orações. Ele não é como nós, que desistimos facilmente. Eu estou orando por esse irmão aqui, de carne, já tem uns 3 meses, Jesus nos salvou, deixa para lá, talvez não queira. Eu estou orando para Deus plantar essa igreja aqui, tem 5 anos, até agora não aconteceu, vamos deixar para lá. Não, Jesus nos mostra para insistir, para continuarmos pedindo, para continuarmos batendo, para orarmos insistentemente, até obtermos a resposta da nação. E Jesus obteve. Diz Lucas que um anjo veio e consolou Jesus, animou Jesus. Então Jesus volta para os discípulos, e ele diz aqui algo difícil. No nosso texto, parece que Jesus está repreendendo os discípulos, né? Na nossa tradução, no verso 41, diz assim: ainda dormis e repousais, basta. Parece que Jesus está puxando a orelha dos discípulos, não é mesmo? Mas não é isso que Jesus está fazendo aqui. Por incrível que pareça, Jesus está falando assim agora, na melhor tradução: vocês podem dormir e repousar. Só que não como uma fala no sentido assim: ok, vocês não fizeram, agora descansem. Jesus aqui está falando isso de maneira irônica, como se diz: não era o que vocês queriam? Então façam. Calvino, interpretando esse texto, diz isso: é bastante claro que Cristo agora fala ironicamente, mas devemos ao mesmo tempo atender ao objeto da ironia, pois Cristo, nada tendo ganhado advertindo seus discípulos, não apenas dá uma reprovação indireta da sua indiferença, mas ameaça que, por mais indolentes que possam escolher ser, não mais lhe será permitido demora. O significado, portanto, é: tendo agora gasto minhas palavras com vocês, agora irei exortá-los, mas seja qual for a permissão que eu lhes der para dormir, os inimigos não vão permitir vocês dormirem. Eles obrigarão vocês a vigiar contra a vontade de vocês. Jesus está sendo irônico, mostrando o seguinte: já que vocês não querem me obedecer, durmam, repousam. O traidor está chegando aí com a trupe deles, e vocês não vão conseguir fazer o que vocês queriam fazer. Eu não vou atrapalhar mais vocês no sono de vocês. Em segundo lugar, ao dizer assim,
Veja como Cristo nos mostra que às vezes o Senhor Deus tem que tomar esse tipo de atitude conosco para castigar nossa indolência. Eu estou lhe mandando orar, eu estou lhe mandando estar na igreja, eu estou lhe mandando ser fiel. Você não quer? Então faça o que você quiser, para que nossa surdez, depois de sermos apanhados em grande prova, nós sejamos compelidos pelos nossos sofrimentos a nos despertar. Por isso, meus irmãos, que um teólogo dos nossos dias, chamado Francis Schaeffer, ele dizia: Deus fala com a gente no cicio, e o sofrimento é o grito de Deus. Literalmente ele dizia: o sofrimento é o megafone de Deus. Quão tolos são os crentes que passam por sofrimento uma, duas, e não percebem. Deus está a ponto de matá-los, para eles se arrependerem, para eles deixarem de pecar, para eles obedecerem a palavra, e eles não fazem. Aprendamos a dar atenção imediata às palavras de Jesus. Jesus lhe mandou fazer algo, não espere, para que depois você não seja forçado a fazer. Pelo sofrimento, o amor de Jesus também dói. Só que esse versículo nos ensina algo impressionante. Jesus diz: o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Nós já aprendemos que essa expressão Filho do Homem, lá de Daniel 7, 13 e 14, fala do homem perfeito, que recebeu o domínio das mãos de Deus. Por isso era um título adequado a Jesus, e era o título que Jesus mais usava. Por quê? Jesus ia ser glorificado na sua natureza humana, Jesus ia receber a honra, a glória e o domínio na sua natureza humana. Mas, para que isso acontecesse, era necessário que antes da glória viesse o sofrimento. E é por isso que Jesus cita aqui. Lá em Filipenses 2, Paulo nos mostra isso. Para Jesus receber o nome que está acima de todo nome, para Jesus ser glorificado, para que todo joelho se dobre à presença de Jesus, primeiro ele teve que se humilhar, primeiro ele teve que ser um servo sofredor, primeiro ele teve que ir até a morte, e morte vergonhosa de cruz. Então quando Jesus usa esse termo aqui, o Filho do Homem está sendo entregue, ele está mostrando qual é o meu caminho de glória, mas o meu caminho de glória passa pelo caminho do sofrimento. Jesus está falando que para que eu seja reconhecido como essa figura gloriosa, para eu receber a glória na minha natureza humana, eu preciso antes sofrer. E veja, sofrer, quem estava entregando Jesus para sofrer? Ele diz: o Filho do Homem está sendo entregue. É claro que Jesus está se entregando, mas ao usar o verbo na voz passiva, fala o Filho do Homem está sendo entregue, nós já vimos outras vezes, nas vezes que Jesus falou sobre a sua morte, ele usou essa mesma expressão: o Filho do Homem está sendo entregue. E nas outras vezes o significado é o mesmo que aqui. Ou seja, quem está entregando Jesus para morrer? O próprio Pai. Deus Pai preparou a morte de Jesus. Deus Pai está entregando o seu Filho para ser uma morte agradável a Ele mesmo. Por isso a morte de Jesus não é uma morte qualquer. A morte de Jesus é uma morte preparada por Deus. Por isso João disse: Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Por isso, aquela cena de Abraão entregar o seu filho para ser morto, aponta para Deus entregando o seu filho de verdade para ser morto pelos seus eleitos. Jesus aqui, ao falar isso,
está mostrando mais uma vez: Deus está me entregando para tomar o cálice da ira por vocês. Eu vou morrer, mas eu vou morrer como um Salvador escolhido pelo Pai por vocês. A morte de vocês vai ser a minha morte, o cálice que é seu vai ser meu. E ele então estava sendo entregue pelo próprio Deus como um sacrifício que nos traz paz. Ele estava sendo entregue pelo próprio Deus para aplacar a ira de Deus que era nossa. Então aqui Jesus vence as tentações e provações e se mostra: eu sou o sacrifício perfeito. E ele agora caminha para o clímax do seu ministério. Por isso ele diz, verso 42: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus, na mesma hora, veja que ele falou ironicamente: pode dormir, pode ficar aí. Ele diz: levantem, vamos, o traidor está vindo. Judas já estava chegando com os serventuários do Sinédrio para prender Jesus. Então o que significa essa fala? Levanta, vamos. A fala de Jesus significa que ele e seus discípulos deveriam ir em direção àqueles que iam prender Jesus. A fala de Jesus aqui, meus irmãos, não é de fuga, como se ele estivesse dizendo: ó, o traidor está chegando, vamos fugir? Não, a fala de Jesus aqui é: o traidor está vindo, vamos em direção a ele, mostrando que ele venceu a tentação, que toda a sua resolução é firme e ele se entregaria. Ele estava indo enfrentar a ira de Deus, e ao fazer isso, ele mostra que aquela grande prova do jardim ficou para trás, que Jesus se levanta para o seu triunfo. O triunfo passaria pela morte, o triunfo passaria pela ira de Deus, mas Jesus venceu aqui. Jesus já venceu aqui. Ele já se mostra como um servo vencedor aqui, ao não sucumbir às tentações e provações. Jesus se humilhou, mas se levantou vitorioso. Ele vai enfrentar a batalha e vencer no nosso lugar. Ele estava prontinho, mesmo que a sua natureza humana tivesse fraquezas, mas ele está pronto para enfrentar a ira de Deus, para fazer o sacrifício que nos traz a paz. Ele agora, consolado pelo próprio Pai, pelo anjo que foi instrumento do Pai, fortalecido na sua natureza humana, vencendo a prova, ele sai dali, do lugar da prensa, do lugar onde o azeite era fabricado, para aquela cruz, para de lá nos dar o azeite do Espírito Santo. Por isso Jesus é o segundo Adão. Jesus é aquele que vence por nós. Onde Adão falhou, Jesus está vencendo. E aqui, meus irmãos, de peito aberto, Jesus não vai enfrentar só a ira dos judeus, a ira dos romanos, mas ele vai enfrentar a ira de Deus. E é assim que ele morre por nós, para a nossa salvação. Jesus está fazendo aquilo que Deus falou ao Jesus lá do Antigo Testamento. Josué, viu? É o nome Jesus. O Senhor é a salvação. O que Deus falou para o Jesus lá do Antigo Testamento? Ser forte e corajoso, porque eu sou contigo. Jesus está se mostrando forte e corajoso, porque o Senhor era com ele. E assim ele vai para a batalha vencer por nós. Como viver esse texto? Em primeiro lugar, nos esforcemos e trabalhemos para ter em nós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus no que concerne à vontade de Deus. Oremos diariamente para mortificar a nossa carne e a nossa vontade própria.
para a nossa felicidade. Porque muitas vezes nós achamos que nossa felicidade está não em suprimir a nossa carne, mas em atender a nossa carne. Não é. A nossa felicidade está em suprimir o nosso pecado. Pense bem. Às vezes você luta para não comer demais. Quando você come demais, o que você sente? Percebe? E se você se dominar? Você vai sentir a felicidade do Espírito Santo. Então Jesus está aqui nos chamando a nos submeter à vontade dele, a não termos vontade própria, a agirmos de maneira bíblica ao mortificar aquilo que nos leva ao pecado. Segundo lugar, é isso que faz você reconhecer de verdade que você é um crente, porque o conhecimento da Bíblia, os dons, convicções, promessas, são evidências incertas da nossa salvação. Ímpios fazem promessas para Deus, ímpios dizem que conhecem Deus, ímpios têm conhecimento da Bíblia, porém, uma contínua e crescente exposição à vontade de Deus e se submeter a ela, nós só encontramos nos verdadeiros crentes. O crente é aquele que diz: o que eu tenho que fazer, Senhor? É isso que eu vou fazer. O sinal de que nós somos verdadeiros crentes é o crescimento na nossa obediência a Deus. E aí eu lhe pergunto: quanto tempo você tem ouvido essas pregações? E o que cresceu na sua vida, espiritualmente falando? Terceiro lugar, veja quanta fraqueza há nos melhores crentes. Pedro, Tiago e João são uma ilustração dolorosa a respeito disso. Eles deveriam ter ficado acordados, eles deveriam ter vigiado, e eles dormiram. E eles então são uma amostra de que nós somos. Os melhores crentes não passam de homens pecadores. Meus irmãos, isso é uma prova conclusiva de que não há nenhum ser humano, a não ser Jesus, que é perfeito. Enquanto nós estivermos nesse corpo, eu e você, e todos os outros seres humanos que são verdadeiros crentes, por melhor que sejam, estaremos envoltos em fraqueza. Essa é a verdade. Para que nós dependamos mais prontamente de Jesus Cristo. Quarto lugar, essas coisas então foram escritas não para denegrir Pedro, Tiago e João. Elas foram escritas para a gente aprender com eles. Cuidado para que o sermão de hoje não seja em vão na sua vida. Cuidado para que esse texto que está na Bíblia não seja em vão na sua vida. Esteja sempre em guarda contra aquele espírito preguiçoso, indolente e indulgente em relação às coisas espirituais, que é natural a mim e a você. Eu não me tiro daqui não. E sobretudo no que tange às nossas orações particulares, nós oramos muito pouco. Lembre-se de Pedro, Tiago e João. Vocês não puderam vigiar nem uma hora? Quinto lugar, o conselho dirigido por Jesus aos seus discípulos tem que ecoar nos nossos ouvidos com frequência: vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
Esse deve ser o nosso lema. Nós devemos vigiar e orar todos os dias. Quando? Desde o momento da nossa conversão até o momento que a gente estiver no caixão, o meu dever e o seu é vigiar e orar. Você já viu como muitas vezes nós caímos em tentações de maneiras tão sutis? Por quê? Porque nós não vigiamos e oramos. Sexto lugar, somos crentes verdadeiros e desejamos manter alertas nossas almas? Sim, mas nunca se esqueça que eu e você, nós carregamos uma dupla natureza, um espírito pronto e uma carne fraca, uma natureza espiritual inclinada para o bem e a nossa carne inclinada para o mal. Essas duas naturezas estão em choque. O pecado e o diabo encontram auxiliares então dentro do nosso coração. Por isso é preciso vigiar e orar. Se eu e você nós não crucificarmos a nossa carne, nós seremos dominados e ela acabará nos levando à vergonha do pecado. Vigiem e orem. Sétimo lugar, somos crentes verdadeiros e queremos conservar alerta as nossas almas? Então jamais esqueçamos de vigiar e orar. É necessário que nós vigiemos como soldados, porque nós estamos em território inimigo. O mundo jaz no maligno. Meu irmão, Jesus não chamou você para descansar nessa vida. Jesus chamou você para vigiar e orar. O descanso está no céu. Às vezes eu fico assim, né? Chega na segunda-feira, eu vou descansar. Aí o irmãozinho vai e me manda uma mensagem. Aí os meninos choram o dia inteiro. Aí eu me lembro, quão idiota eu sou. Se eu quero descanso, o único lugar que eu vou ter vai ser no céu. Nós somos chamados para vigiar e orar. Por isso, nos compete orar sem cessar, de modo regular, habitual, em ocasiões determinadas, mas também naqueles momentos de provações que chegaram e nós nem sabíamos que ia chegar, e nós paramos e oramos. E aqui veja, vigiar e orar. Vigiar e não orar é autoconfiança. Orar sem vigiar é fanatismo. Um homem que reconhece sua fraqueza, ele vigia e ora, e ele pede sempre: Senhor, sustenta-me na minha fraqueza. Oitava aplicação. Observe que, embora Jesus tenha concordado em beber o cálice, Jesus não tomou o cálice por todos. Você reparou que nesse jardim estavam 11 discípulos e não 12? Você já reparou que Jesus deu a estes apóstolos a Santa Ceia e não a Judas? Isso nos mostra uma coisa: Jesus está aqui bebendo o cálice pelos seus eleitos. Jesus nunca tomou o cálice por todas as pessoas. Jesus está aqui tomando o cálice por cada um de nós. Naquele Getsêmani, Jesus estava tomando o seu cálice. Naquela cruz, Jesus estava tomando o seu cálice. Se você é um verdadeiro crente, Jesus bebeu a ira de Deus por você. Em último lugar, eu quero ler uma aplicação do R.C. Sproul, que ele diz o seguinte: com frequência ouço pessoas dizendo: sinto-me tão frustrado em minha vida de oração, às vezes, pois parece que Deus não me responde. Elas estão erradas. Deus sempre responde nossas orações, cada uma delas. Às vezes, Ele diz sim,
mas muitas vezes a resposta é não. Nosso problema é que quando Ele diz não, quando Ele decide em sua sabedoria não conceder aquilo que pedimos, achamos que Ele não respondeu. No entanto, orar a Deus não é como fazer um pedido no restaurante, onde temos o direito de ficar descontentes se a refeição não foi trazida à mesa. Deus é livre para nos responder como bem entender, mas temos a certeza de que, independentemente da sua resposta, ela será sempre para a sua glória e sempre para o nosso bem. Então, não deixe de orar. Deus sempre responde às nossas orações. Que Deus nos dê graça.